Nós vamos dar uma olhadinha rápida em Atos 17, Atos 20, Atos 20, versos 17 a 38. Eu não vou ler o texto todo, vamos ganhar um pouco de tempo aqui, e vamos lendo o texto na medida que vamos examinando o texto, tá certo? Nesse mundo aqui que nós abordamos, vamos ver alguns compromissos de um pastor. Primeiro compromisso, versículo 19. Atos 20, versículo 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Paulo está falando com os presbíteros de Éfeso, na cidade de Mileto. Primeiro compromisso que um líder precisa ter é com Deus. O líder precisa saber a quem ele está servindo. Porque às vezes a gente pode confundir, sabia? Você pode estar servindo a denominação, você pode estar servindo a igreja local, você pode estar servindo a um grupo da igreja, você pode estar servindo aos interesses de alguém influente da igreja, ou você pode estar servindo aos seus próprios interesses. Paulo diz: estou servindo a Deus. E quem serve a Deus não tem medo dos homens. Quem serve a Deus não tem medo de críticas. Quem serve a Deus não está buscando aplausos. Quem serve a Deus não depende de elogios. Quem serve a Deus está fazendo a obra com integridade, a despeito das lutas e oposições. Agora note que Paulo diz: com toda humildade e lágrimas, pela provação. E ele vai mencionar outro fato aí: pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram. Ou seja, muitas vezes o fato de você estar servindo a Deus é que vai gerar provação, lágrima e até cilada. Obrigado, filho. Assim eu não preciso concorrer com ar. Note você esse ponto. Às vezes, quando você pensa que está tudo bem, ou o ministério está uma bênção porque está tudo calmo demais, nem sempre calmaria é sinônimo da bênção de Deus, não. Quando eu olho para a vida de Paulo, não teve ninguém que teve vida mais turbulenta do que ele. Ninguém. Então é importante você definir na sua vida pastoral, de liderança, o seguinte: a quem você está servindo? Qual é o seu propósito? Qual é a sua bandeira? Para que você está fazendo o que está fazendo? Qual é a motivação? Isso é muito importante. A gente às vezes está trabalhando demais, perdendo a razão de ser num ativismo maluco e nem sabe por que está fazendo o que está fazendo. Segundo compromisso de um pastor é consigo mesmo. Olha versículo 18. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Parte A do versículo 28. Atendei por vós. Gente, Paulo me ensina uma coisa importantíssima aqui. O líder precisa ter uma vida irrepreensível. A vida do líder é a vida da sua liderança. Paulo diz: vocês sabem como é que eu me conduzi desde o primeiro dia. Não tem nada escondido na minha vida, não tem nada debaixo do tapete, não tem nada nublado, não tem nada escuro, não tem gaveta secreta na minha vida, não tem área nebulosa no meu caráter. O que Paulo está dizendo é que um líder não pode, vou usar uma palavra do vocabulário do dia a dia, rabo preso. Não pode. Ele não pode ser refém. Ele precisa ser livre para pregar a palavra com ousadia, doa quem doer. Ele não está atendendo a interesses de grupos ou de pessoas, ele está a serviço de Deus. E aí no versículo 28, Paulo diz assim: atendei por vós. Ou seja, antes de você pastorear a igreja, você precisa pastorear você mesmo. Por quê? Para você não incorrer nos mesmos erros que você denuncia. Para você não ser inconsistente. Aliás, John Shaw dizia o seguinte, que
Se a vida do líder é a vida da sua liderança, os pecados do líder são os mestres do pecado. E Richard Baxter dizia o seguinte, que os pecados do líder são mais graves, são mais hipócritas e são mais danosos do que os pecados dos outros. Por quê? São mais graves porque o líder peca contra maior conhecimento. São mais hipócritas porque o líder denuncia o pecado em público e às vezes o pratica em secreto. E são mais danosos porque quando o líder cai, mais gente é prejudicada. Então é preciso pastorear você mesmo, cuidar de você mesmo. A sua vida é o seu maior patrimônio. Você tem a profundidade do ministério que tem a profundidade da sua vida. Por isso, cuida da tua piedade, diz alguém, e Deus cuidará da tua reputação. Terceiro compromisso que um líder precisa ter é com a palavra de Deus. Veja você nos versos 20 a 27 que Paulo vai tratar exatamente disso. Quando chega no verso 20, Paulo diz assim: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente também de casa em casa. Chama a atenção sua nesse ponto aqui. Paulo era um pregador, Paulo era um evangelista, Paulo era um teólogo, Paulo era um missionário, Paulo era um apologeta. Mas Paulo pregava para auditórios grandes, publicamente, Paulo pregava para auditórios pequenos, de casa em casa. Hoje tem muita gente que não prega mais para pequenos grupos. Recentemente eu convidei um cidadão para pregar na igreja e não consegui, na verdade, falar com ele, porque estava blindado por uma série de burocracia. Mas a secretária me disse: nosso pregador não prega mais na igreja, só em grandes concentrações. Eu falei: legal. Esse cara é mais importante que Jesus do que o apóstolo Paulo. Porque Jesus e o apóstolo Paulo pregavam para uma pessoa só. Pregavam para um grupo. Pregavam numa reunião familiar. Então, irmãos, é muito perigoso a pessoa achar que ele é alguma coisa. A vaidade destrói o ministério. Você não é nada, eu não sou nada, nós somos vasos de barro. Se Deus tirar a mão dele sobre nós, olha, vira barro só. E mais nada. Qual a lição que a gente precisa aprender com isso? Você precisa pregar num grupo familiar com o mesmo entusiasmo que você prega numa cruzada. Se a sua igreja ou se a sua congregação tem 30 membros, 20 membros, 15 membros, prepare o seu sermão como se você estivesse preparando a maior e importante conferência da sua vida. E não pense você que se o seu povo for da periferia, ou for um povo que não tem muito conhecimento do ponto de vista do conhecimento formal, que ele não vai saber se você preparou ou não preparou o sermão. Até gente analfabeta sabe quando o pregador está preparado ou não está preparado. Mas tem outra coisa aqui no texto. Olha o versículo 21. Paulo diz assim: testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O que é bom destacar aqui? Paulo ensinava e Paulo pregava. Pregava o quê? Arrependimento e fé. Arrependimento e fé são os elementos de quê? Da conversão. O que está querendo dizer com isso? Que Paulo era um evangelista e Paulo era um doutrinador, um mestre. Por que isso é importante? Isso é importante pelo seguinte, problema não. Por que isso é importante? Porque hoje, se você fizer uma pesquisa nos seminários, você vai chegar à seguinte conclusão, já fizeram pelo menos em um que eu sei, 75% dos seminaristas disseram: eu não tenho dom de evangelista, eu tenho dom de mestre. Por que isso? Porque, penso eu, nós estamos cometendo um gravíssimo erro na educação teológica no nosso país. Qual erro que eu entendo que nós estamos cometendo? É que nós estamos hoje tendo professores de seminários que são acadêmicos.
São gente da academia, mas não são gente da prática pastoral. Antigamente, um professor de seminário, ele era pastor e professor. E um professor reproduz um aluno à sua imagem, à sua semelhança. Hoje, sabe qual é o sonho de um seminarista? Não é sair do seminário, plantar uma igreja ou pastorear uma igreja. O sonho de um seminarista hoje é sair do seminário e fazer um mestrado. E depois que ele faz um mestrado, sabe qual é o sonho dele? É fazer um doutorado. E depois que ele faz um doutorado, sabe qual é o sonho dele? É vir para um seminário dar aula para formar pastor. Ele não é pastor, ele não sabe ser pastor, ele nunca plantou uma congregação e ele vai ensinar missões urbanas. Então o que vai acontecer? Nós vamos formar gente que vai ser PhD em sentar numa cadeira e olhar para a tela de um computador e ver tudo que tem lá. Mas não vamos ser capazes de sair porta fora do templo e entrar numa casa para falar de Jesus tete a tete com um cara. Aí, é claro, eu não tenho dom de evangelista. Tenho dom de mestre. Por quê? Porque foi a minha escola. Eu não tenho culpa. A culpa é do sistema. É do sistema. Eu penso que se nós não revermos isso, nós vamos estar trazendo consequências gravíssimas para as futuras gerações. Existe algum pastor da Assembleia de Deus aqui comigo? Na sala? Não tem? Oi? Da Assembleia de Deus? Obrigado, filho. Deixa eu partilhar uma coisa que eu ouvi de um colega seu, pastor da Assembleia de Deus, eu achei importantíssimo que ele me disse. Ele disse o seguinte: nós estamos na Assembleia de Deus, que é a maior denominação evangélica deste país, vivendo a segunda geração. A geração dos pastores que estão buscando conhecimento sério, profundo, mas mantendo o fervor, a piedade. Esse é o ideal. Ele diz: o nosso grande medo, conquanto a Assembleia de Deus nessa nação, é de que nós entremos para uma terceira fase, onde os nossos pastores vão buscar conhecimento e perder o fervor. Eu conheço doutores, PhD, matando igreja. E você deve conhecer também. Ou seja, apenas o conhecimento, gente, não é suficiente para plantar uma igreja, para nutrir uma igreja, para pastorear uma igreja. E eu não estou dizendo que nós estamos estudando muito, não. Eu acho que nós estamos estudando pouco. E de forma nenhuma eu sou contra o conhecimento, não. Eu acho que nós devemos estudar mais. Agora, conhecimento sem piedade não é a solução para a igreja. Nós precisamos manter o binômio ortodoxia e piedade, conhecimento e experiência, teologia e vida, luz na cabeça e fogo no coração. Há até um ditado que nós criamos para nos dar um certo alívio de consciência. Por exemplo, pastor não gera ovelha, ovelha gera ovelha. Quem já escutou isso? Todo mundo. Todo mundo já escutou isso. Será que isso é verdade? Pastor não gera ovelha? O que está por trás dessa frase? Que pastor não é um evangelista. Pastor é apenas um mestre. Mas eu quero dizer para você que pastor gera ovelha sim. Que pastor é evangelista sim. Paulo diz para Timóteo: cumpre cabalmente o teu ministério de evangelista. Você tem que pregar arrependimento e fé. E arrependimento e fé é pregação de conversão. E você tem que ser mestre. E eu não estou dizendo que Deus, dentre aqueles a quem Ele prepara para o ministério, chame alguns, especialmente com o dom de evangelista. Mas todo pastor tem que ser um evangelista, sem deixar de ser um mestre. Vamos ao quarto compromisso aí. Compromisso com o ministério, versículo 24. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Eu vou pular bem rápido, só vou citar os pontos que eu quero enfatizar aqui. Paulo está falando de três coisas aqui. Primeiro, ele está falando de vocação. O ministério que recebi do Senhor Jesus. Foi Jesus que deu o ministério para ele. Isso é vocação.
É muito importante saber disso. Segundo, abnegação. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Terceiro, paixão, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Ô, gente, o que tem que arder no nosso coração é testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Isso tem que queimar o nosso coração. Esse é o nosso compromisso. Nesse mundo plural, nesse mundo de escolhas privativas, você tem uma paixão, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Quinto compromisso, compromisso com a igreja, versículos 28 a 30. Atendei por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu sangue. Alguns pontos aqui merecem destaque. Primeiro, você tem lá na sua igreja algumas ovelhas indóceis, complicadas, que escoiceiam o pastor? Se você não tem, me ensine o segredo para eu aprender. E se precisar de algumas transferências também, darei com o maior prazer. Qual o cuidado que nós devemos ter? O cuidado de pastorear apenas as ovelhas dóceis. De você fazer 10 visitas no ano para uma família e não fazer nenhuma para outra família. Tem ovelha que você quer ficar perto dela o tempo todo. Mas Paulo diz que você deve pastorear todo o rebanho de Deus. Por outra coisa importante nesse versículo 28. Se você não entender isso, foi o Espírito Santo quem constituiu a você como bispo desse rebanho. Note você que ele vai usar a palavra presbítero, bispo e pastor como termos correspondentes. Versículo 17 eu chamo você de presbítero, no versículo 28 eu chamo você de bispo, e no versículo 28 ele vai usar o verbo pastorear. Por que isso é importante, queridos? Porque você e eu já estamos cansados de ver gente fazendo política de bastidor para ficar na igreja. Ou você tem consciência de que foi o Espírito Santo quem botou você ali, ou então arruma as malas e vai para frente. Brigar para ficar na igreja, fazer política de bastidor para ficar na igreja, isso não glorifica a Deus. E note você que essa igreja não é sua. Jesus nunca passou uma procuração para você, dando a você o direito de posse da igreja. A igreja é dele. A igreja é de Deus. Por isso não tem dono de igreja. Esse negócio de dono de igreja é pecado. A igreja só tem um dono. Esse é Jesus. E essa igreja é tão importante para Deus que Ele a comprou com o sangue do seu próprio Filho.